Olá, gente, tudo bom? Essa vai ser uma entrevista aqui com a professora Alessandra Arcos, né? É uma entrevista com perguntas básicas sobre tudo que a gente está passando no PIBID, mais sobre a experiência dela. E vamos ver aí no que essa conversa vai dar, e tenho certeza que tem muito a acrescentar para os PIBIdianos e a todos que desfrutam do PIBID. Tá certo? Vamos começar então. Professora, você pode se apresentar, falar da sua profissão, né? Em qual área você atua, se atua em pesquisa, e no PIBID também, por favor. Ok, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei assim super lisonjeada, tá? Pelo convite e aceito assim com muita satisfação. Eu me chamo Alessandra Arcos de Lima Ribeiro. Eu sou professora há quase 12 anos, né? Professora efetiva do estado de Rondônia, quase 12 anos. Eu sou professora há quase 10 anos, efetiva no município de Norma Moré. Então, eu tenho, assim, de sala de aula mesmo, eu tenho um pouquinho mais do que isso, né? Eu comecei antes, né? Ali pegando experiências, né? No período da faculdade, seja de biologia, seja na faculdade de pedagogia. Então, assim, eu tenho ali uns 13, 14 anos de sala de aula, graças a Deus. Eu sou bióloga, né? Eu tenho formação em biologia e formação em pedagogia, mas o meu concurso é para a área de biologia e estou em sala de aula desde então, trabalhando biologia, trabalhando ciências. Lá no início, né? Quando você começa, principalmente quando você está no quadro ainda emergencial, você pega outras disciplinas que não fazem parte da tua formação, né? É ruim? É ruim, mas te dá assim um pouco de experiência, né? Para o que vem pela frente, o que é educação. Se você não passar por isso, se você ficar sempre na tua área, na tua zona de conforto, né? Não vai ser a mesma coisa. Então foi bom, foi uma experiência muito válida, né? Mas enquanto profissional da área de biologia, hoje, depois desses quase 13 anos, né, quase 12 anos de trabalho efetivo no Estado, aí eu procuro fazer com que haja um pouco mais de valorização. Então, eu procuro sempre deixar claro que eu trabalho na minha área, é onde eu sou formada, é onde eu sou habilitada, é onde eu me preparo diariamente para atuar. Então, meu trabalho vai ser muito melhor dentro da área do que fora dela, né? Então, é isso. Legal, né? Essa experiência, né? Esse desafio, né? De não trabalhar inicialmente na área é o que acaba, às vezes, gerando muito foco, né? Para a gente e desempenho, né? A gente acaba se debruçando mais nos problemas, até porque não temos uma facilidade de resolver, né? E com certeza isso agregou muito na sua formação. Sim, com certeza. Claro que a experiência também te vai gerar muita dúvida, né? Será que eu quero continuar mesmo atuando na educação? Bom, a questão a gente nesse lado a gente pega muito a questão da valorização, a gente quer ser valorizado enquanto profissional naquela área que a gente é habilitado, foi habilitado, né? Mas a experiência é muito boa, então quando você sabe tirar proveito disso, né? Agregar mesmo, né? É válido. Então, hoje tudo é válido, né? A gente precisa passar por diversos setores, diversas áreas, né? Não só como professor, mas você acaba aprendendo um pouquinho de cada. Nessa pandemia, então, eu percebi que eu sou uma ótima orientadora, eu seria uma ótima orientadora, eu seria uma ótima supervisora, e mais à frente, quem sabe, um pouco mais de experiência, né? Um pouquinho mais de experiência, quem sabe, um cargo de gestão, de direção, né? Acredito que é muito importante para nós na área da educação, e tenho ouvido bastante isso, né, dos professores no mestrado que eu estou fazendo em ciências e matemática
pela Universidade de Passo Fundo, o quanto é importante que a gente também exerça, né, outros cargos além da docência, além da sala de aula, para a gente não só aprender mais, né, todo esse funcionamento da educação, porque o professor ele está habituado, acostumado ali, tem a visão só da sala de aula, mas o professor hoje, a pessoa, a figura, né, que faz parte da educação, ela tem que saber de tudo um pouco. Então, futuramente, né, quem sabe aí tenho planos também para isso, para continuar aprendendo mais e principalmente buscando cada dia mais essa valorização na classe, né? Do professor, da educação mesmo, não vou falar nem do professor, mas com a educação como um todo, né? Que ela seja um pouco mais valorizada e com pessoas lá na frente, lá em cima, né? Que sabem a importância, o valor que tem uma educação, que tem educação, é importante, por que não, né? Com certeza, né? Hoje a gente fala bastante da interdisciplinaridade, né? E o professor tem que saber aplicar corretamente, né? Senão fica meio vago, né? Esse conhecimento das outras áreas serve muito, muito Sim, na hora de você passar um conhecimento ali dentro da sala de aula. sim, verdade. A gente tem que parar de sair, de ficar só na teoria, né? E partir para a prática. Vamos, você falou aí, hoje não dá mais para fugir dessa palavra, desse palavrão aí que é interdisciplinaridade, Com né? certeza. Então, dá para a gente fazer? Vamos fazer, por que não? Né? E tudo é importante que a gente aprenda. Né? A aprendizagem nunca é demais. Com certeza. E aproveitando que você comentou das diversas áreas, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre sua atuação no PIBID e mais na sua localidade, né? Como é na faculdade, Uhum. aí para os outros PIBIdianos, outros núcleos terem um pouco uma noção assim básica de como é aí. Uhum. Olha, se você me perguntasse quantos anos eu tenho de PIBID, eu te diria, eu estou agora no PIBID tem pouco tempo, né? Desde o ano passado. Eu não conhecia, quer dizer, eu conhecia de longe, vendo de longe os colegas que faziam pedagogia aqui na Uni e atuavam na escola que eu trabalhava em 2014, 2015, mais ou menos. Então, eu ouvia falar e eu via o trabalho que eles desenvolviam lá na escola, né? Mas eu já tinha sido bolsista PIBIC, né? Quando eu fiz pedagogia na Uni. Então, é quase parecido, né? Mas o PIBID, ele tem uma importância tão grande, ele tem um valor tão grande, sabe, que eu não mensurava esse valor. A gente entra e sai na escola, vai dar aula, e aí, olha, as pessoas ali, né, quem são? São do PIBID, o que eles fazem? Eles fazem isso, isso. Então, mas você só ouve e tu segue e vai dar a tua aula. E agora, como bolsista PIBID, como supervisora do PIBID, desde novembro, né, outubro do ano passado, nossa, eu tô assim apaixonada pelo PIBID, porque enquanto supervisora eu já tô apaixonada, eu fico pensando como aluno, como graduando, né, lá no início da faculdade, e eu digo que é importante porque é, é como é como tu ir casar e saber quem é o teu noivo, sabe? Quem é a tua noiva, tu conhece, tu não vai para a sala de aula depois de 4 anos de graduação, tu chega na sala de aula como eu cheguei em 2010, assustada, sabe? Porque eu comecei a minha licenciatura primeiro foi biologia. Então, no curso de biologia, eu não tive essa experiência. Então, eu fui para a sala de aula assustada. Primeiro, porque na minha cidade, quando me lotaram na determinada escola, diziam: ah, aquela escola é assim, os alunos são assim e tal. E me assustaram, na verdade, sabe? Então, eu fui
com uma visão, né? Uma visão muito pequena de como seria essa vivência em sala de aula, essa experiência a partir daquele momento em sala de aula. Eu diria que se eu não tivesse o sangue da minha mãe, eu teria desistido facilmente, porque o medo era tanto, o medo era tanto. Por quê? Por que depois foi diferente? Por que eu digo que hoje é diferente para quem está lá? Para os meus pibidianos, que são a Rosenilda, a Rosângela, o Gilmar, a Suzana, a Isis, né? Por que é diferente? Porque eles já estão fazendo uma vivência de como vai ser quando eles forem seguir a profissão. Eles estão estudando, né? Me arrepio todinha, gente. Eles estão fazendo graduação, fazendo curso, tendo toda a parte teórica, mas a vivência de sala de aula, eles também estão acompanhando, apesar de que, né, fazendo um parêntese dentro da proposta aí do seu trabalho, das suas perguntas, a pandemia atrapalhou nesse sentido, né? Porque seria completamente diferente estar dentro da sala de aula. Eles acompanham, semanalmente eles estão junto comigo, né, nas aulas do Meet, trabalhando com os sétimos, trabalhando com os oitavos, trabalhando com os nonos, mas não é a mesma coisa que está lá dentro da sala de aula. Seria, assim, tão importante, né, para eles agora, estão terceiro ano, terceiro período, segundo período da graduação, e já estão vendo como é que funciona, né, a sala de aula. E aí eu diria que nesse período aí pandêmico, mesmo com esse período, eles estão apaixonados pela sala de aula, né? Eles não vão chegar nesse casamento sem saber com quem que ele vai lidar, como é que ele, o que ele vai precisar fazer, né? Coisas que antes eu não sabia nada. Eu não sabia como preencher um diário, eu não sabia como era ali, como seria a minha postura enquanto professora, como lidar com diversas situações, diversas pessoas, né? E essa experiência com o PIBID, nossa, é fantástica, porque, nossa, é emocionante desde já, mesmo pela internet, mesmo pelo Meet, mesmo trabalhando dessa maneira, com distanciamento, eles estão sentindo essa emoção que é estar em sala de aula, eles estão conseguindo valorizar o ser professor, o ser humano professor, né? O ser humano professor pai, professor mãe, o aluno, né? Então, os pais dos alunos, e poder ter uma visão maior, né? Uma visão macro do que é esse processo educacional, não só o entrar e sair de sala, entrar e dar a aula, pronto, vou me embora, benção, beijo, tchau, né? Não me envolvo com nada. Então, o PIBID, para mim, assim, sabe, conhecer a realidade educacional em loco, né? Ali junto com os alunos, faz toda a diferença do que você sair de uma graduação e não ter passado por nenhuma vivência, não ter passado por nenhuma experiência, né? Porque você sabe, a gente vai, né? No tempo que eu fiz pedagogia, a gente ia numa escola, fazia, desenvolvia uma prática, mas era praticamente assim, um show que você vai dar, tá? Tu não conhece os teus espectadores, tu não conhece nada, tu só vai lá, faz alguma coisa e vai embora. E o PIBID não, o PIBID te proporciona muito mais do que ir dar um show, entendeu? Então, é super importante. Com certeza. Já que você falou do casamento, o PIBID, para mim, é uma experiência de amor antecipado, né? Que a gente tem essa experiência na graduação e depois que a gente sai da graduação, a gente já tem um amor desenvolvido, né? Pela parte da pedagogia, né?
E é isso que todo mundo precisa, né? É muito bom. Foi Com muito bom você tocar certeza, nesse ponto. com certeza. Eu acho que mais importante que os estágios, né? Que também é importante quando chega na parte dos estágios supervisionados, né? Mas antes disso, todo graduando tinha que passar pelo PIBID, né? Tinha que passar por essa experiência que é única, não tem igual, porque é um envolvimento muito maior. Porque eu já tive alunos do IFRO, por exemplo, da Unir, que faziam estágios comigo, e eu sempre busquei, assim, passar para eles desde o preenchimento do diário, na época de papel ainda, desde o preenchimento do diário, para que você chegue lá na prática, você não esteja tão perdido, né? Não seja tão difícil. Então, é importante nesse período perguntar, observar, porque aí, quando tu chegar lá, de frente com o teu noivo, ou teu marido já, né? Ou tua esposa, tu não se assuste, né? Tu não fique assim preocupado. Será que esse casamento vai dar certo? Será que eu estou, né, indo pelo caminho certo? Mas é tu saber. O PIBID ele vai te mostrar que esse casamento é verdadeiro, é um casamento e que tem os seus lados positivos, tem o seu lado negativo. Tem dia que tu não vai estar tão bem, tu vai querer chutar o balde, né? Mas tem dia que é super produtivo, quer dizer, tem muito mais ganhos, na verdade, do que perdas, né? Eu vi uma frase esse final de semana passado, de quem, meu Deus, Nelson Mandela, que a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, o PIBID ele vai te ensinar isso, ele vai te mostrar isso, todas as experiências da nossa vida, né, Gabriel? Você tem que tirar proveito de todas elas. O que é bom, você leva para o resto da tua vida. O que não é, você filtra, deixa para lá e segue. Então, tudo que é bom para o teu lado pessoal, para o teu lado profissional, nós estamos falando de profissão, né? Você tira o maior proveito disso. E aí, eu te confesso que no início da minha carreira profissional, pensei, gente, não vou aguentar ficar muito tempo nisso, não, sabe? Mas o PIBID também tem me mostrado isso, tem me ensinado isso, de como é importante a minha participação no processo de educação, no processo de ensino e aprendizagem, o quanto isso é importante para eles, né? E a forma como eu trabalho. Olha, Gabriel, agora que deu horário para a nossa entrevista, viu? Para eu acordar, na verdade. Então, assim, eu sei da minha importância hoje para os meus alunos, lá do sétimo, lá do oitavo, lá dos nonos anos do Paulo Saldanha e lá da Escola Irmã Maria Celeste. Né? E isso tem me ajudado bastante, o PIBID tem me ajudado muito a refletir sobre as minhas práticas, né? Porque na sala de aula a gente tem um pesar da pandemia o processo ter ficado muito corrido, né? Muito cansativo até, mas por incrível que pareça, o PIBID ele te mostra, te dá tempo, dá um tempo para você refletir sobre suas práticas, sabe? Tenho refletido bastante e aprendido muito também com os PIBIDianos, que são os 7 que fazem parte do meu grupo, junto com a professora coordenadora, a professora Késia. Muito bem. Entre todas as partes importantes que você comentou, na sua visão de supervisora, qual você acha que é a parte mais importante para os PIBIdianos, né? Para os bolsistas ou para os auxiliares? Olha, eu não diria nem com relação somente a ser do PIBID, né? Mas eu diria para a vida. É importante manter uma relação harmoniosa, afetuosa, né? De amizade. Não é uma coisa
mecânica, uma coisa profissional. Tu é o PIBidiano, tu é o aluno, eu sou supervisora. Tu é o aluno, eu sou a professora Alessandra. Não, sabe? Eles aprendem mais e aprendem melhor quando você cria um vínculo com eles, quando você cria laços de amizade com eles, né? Então, eu vejo que, primeiro, com os PIBidianos, seja com os PIBidianos ou os meus alunos, eu gosto sempre, sempre de manter esse vínculo de amizade, eles saberem que tudo bem, eles vão, se tiver problema, se passou da data de entrega, da frequência, eu vou chamar, eu vou falar, eu vou questionar, mas eu vou questionar naquela pedagogia que Paulo Freire, sabe? Pedagogia do amor, eu vou brigar, eu vou bater, mas com amor. É desse jeito que eu trabalho, sabe? Então, assim, eu procuro sempre fazê-los entender que eles ganham mais, né? Produzindo com qualidade, né? Seguindo uma disciplina, seguindo uma organização, do que se for bagunçado, se for tudo de qualquer jeito, né? Mas o principal para mim é isso, é criar esse vínculo com eles, essa amizade, eles saberem que eles podem contar comigo, né? E eles terem essa cumplicidade, nós estamos juntos no mesmo barco, né? Não tem aqui hierarquia de tu não, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que respeitar. Não, a gente mantém o respeito natural de todo ser humano, a gente tem que respeitar, né? Mas quando na hora da brincadeira a gente brinca, na hora da aula, né? Eu olho para eles na câmera, eu vejo eles rindo, essa professora parece que é doida, mas eles se divertem, então eles acham legal estar participando da aula, eles aprendem desse jeito, eles agregam desse jeito, né? Eles compartilham, e aí se torna muito melhor, né? Esse processo todo dentro de um círculo de amizade. Com certeza. Essa parte, né, da amizade, ainda mais pela distância que a gente está, né, tá vendo uma tela aqui, né, a gente está na frente do computador, criar esse laço de amizade para quando as coisas voltarem, né, que se ainda os mesmos estagiários, os mesmos bolsistas pegarem esse período de pandemia e depois pós-pandemia, né, vai ser muito bom para fortalecer ainda mais a amizade que a gente criou, né? Sim, com certeza. E nós fizemos uma atividade proposta pela professora Késia do Educabio, né? Os alunos dentro do conteúdo de ciências trabalhado no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, então para os níveis, né? Eles iam estudar e aí no final eles iam participar de uma espécie de gincana, respondendo perguntas e tal, e aí ia sair daquele grupo de sextos anos, ia sair o grupo vencedor, dos sétimos vencedor, né? E aí, então, nós tivemos os vencedores e no dia da premiação, Gabriel, foi uma festa, porque fazia tanto tempo que a gente não se via, né? Quer dizer, pessoalmente, né? Não tinha esse contato cara a cara, face a face, né? Aí, menino, eles me abraçavam, professora, que saudade que eu tava de você, professora. Nossa, professora, suas aulas são tão legais. Nossa, professora, e eles me abraçavam. E os pibidianos também, igualmente. Porque a gente não tinha... começou o PIBID, né? E a gente começou trabalhando virtual. Então, a gente não tinha tido nenhum encontro presencial. E foi tão bom, né? Foi tão bom. Um encontro parecia assim uma coisa surpresa, eles nunca tinham me visto, os pibidianos nunca tinham me visto, os alunos há muito tempo não me viam, e na verdade eu tenho alunos que eu ainda não conheço pessoalmente, porque eu só dou aula nos sétimos, eu não dou aula nos sextos, então os sextos anos do ano passado, que são sétimos hoje, eu não estive com eles em nenhum momento, então eles não conhecem a professora Alessandra, então eu faço questão desde o início de sempre que eu posto uma mensagem, sempre que eu faço uma cobrança, eu mando o vídeo, para eles não esquecerem do meu rosto.
para eles saberem quem é a professora Alessandra. Ainda Legal. assim, meu bem, eles mandam mensagem. Professora, você é professora de quê? Professora de geografia, você, né? Não, amor, ciências. Ah, tá. Ainda assim, eles esquecem, eles não conseguem, né, assimilar. Então, foi tudo de bom esse encontro presencial, né? Para depois de 7, 8 meses trabalhando virtualmente, nós nos encontramos no presencial. E aí sim, foi importante ver, né, que esse vínculo criado lá em novembro do ano passado com os pibidianos se consolidou, tá bem, sabe? Fundamentado, obrigada. Né? O laço tá bem agarrado, entendeu? Tanto com os pibidianos quanto com os alunos. Que legal que vocês voltaram já aí, né? Aqui na Unesp de Assis, como as atividades presenciais da faculdade não voltaram, os estagiários ainda não podem voltar nas escolas, né? Mas as aulas já voltaram presencialmente. Só que a gente, infelizmente, ainda não pode ter esse contato, né? Mas fico feliz que outras regiões já têm um contato. Já. Sim, já estão voltando. Aqui na cidade que eu moro, em Guajará-Mirim, Rondônia, algumas escolas do estado e município voltaram, né? A escola que eu trabalho ainda não voltou. Uma das, né? Eu trabalho em duas. No Paulo Saldanha não voltou porque ela é uma escola que está em reforma. Então, os pibidianos, eles continuam fazendo atendimento virtual com os alunos, seja aula de reforço, seja acompanhar as aulas no Meet, que eu faço com os alunos toda sexta-feira, eu encontro com eles, né, às sextas-feiras, nos horários específicos das turmas, né? O próprio Instituto Federal aqui não voltou e não volta esse ano, né? Então, como eles são alunos PIBID do IFRO e o IFRO não voltou, eles continuam em atendimento virtual com os alunos. Então, esse momento, em junho, foi um momento para fechar a primeira etapa, o primeiro semestre, né, com o Educabil, com o projeto voltado para os alunos do Paulo Saldanha, com os pibidianos. Então, eles foram lá só para a premiação, né? Tudo dentro da restrição e tal. A escola, muito parceira, o Instituto Paulo Saldanha, a diretora mandou fazer todo um painel, né? Com medalhas e troféus, né? Para dar para os alunos vencedores e tal. Tiramos foto, então tá tudo isso registrado. Mas foi um momento assim muito bom, porque foi depois de muito tempo um encontro, né, com quem a gente só via e só falava pelo Class ou pelo Meet, né? Que legal, que legal. Pena que foi só um momento, mas logo já virão outros momentos, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá me escutando? Sim. Bom, uma confusão aqui, que eu tô gravando com o celular, tô no computador, tô ouvindo por lugares diferentes, até por isso que eu tô tirando aqui, senão dá eco para mim. Sei bem como é que é isso. No EAD a gente tem que se virar, né? A gente teve que aprender muitos meios aí de resolver problemas bem rápido. Muitos mesmo. Bom, que legal. Bom, então, aproveitando falar que a gente comentou sobre a pandemia, né? Eu gostaria que você, se pudesse escolher, assim, dois pontos, ou fique livre também, né? Dois pontos marcantes que a pandemia gerou de bom, né? A gente sabe que a pandemia, obviamente, foi ruim para todo mundo, não teve seus pontos bons, mas o que a gente... Oi? vê de retorno... Tá cortando Tá cortando. A internet de então, casa, gente. Você quer saber? Bom. Você quer saber dois pontos positivos, marcantes?
Isso, que a pandemia gerou tanto para nós professores, né, quanto para os alunos, né? Eu acho que para os alunos menos, mas para nós professores estagiários, como é que isso afetou, né, na nossa experiência do PIBID? Olha, a gente nós somos seres sociais, né? E aí não estar em sala de aula, não estar acompanhando esse processo na escola é um ponto negativo, né? Tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. Eu diria negativo para experiência, né? Porque o estar presente seria muito melhor. Mas o positivo disso é que se o aluno, se o pibidiano, o estagiário, né, tivesse algum problema, tivesse que viajar, tivesse que fazer alguma coisa, ele não estaria no local, né? Então seria mais difícil para ele acompanhar isso. Ele estaria fazendo a graduação, né? Como ir para o local, para o curso dele, né? Fazer a graduação. Ele também trabalha, muitos deles trabalham, né? Como seria ele se desdobrar para fazer tudo isso? E a pandemia trouxe esse lado positivo, tanto para eles, tanto para vocês, quanto para nós, né? Seja coordenador, seja supervisor. Por quê? Porque, de certa maneira, estar em home office te possibilita estar em vários lugares, né? Coisa que, se fosse presencial, seria muito mais difícil. Então, tem esse lado positivo, né? Para os alunos, eles têm um lado ruim. Você disse que talvez não seja tanto, mas tem um lado ruim muito grande, né? Por quê? Por conta da exclusão digital. Nem todos têm acesso à internet, nem todos têm celular, computador, né? Então, são poucos os alunos que acessam o Class, são poucos os alunos que acessam o Meet para uma aula, né? Para tirar dúvidas, para fazer uma correção de atividade. Então, tem um lado muito ruim para eles, né? Mas, para os pibidianos, essa falta de contato com eles em sala de aula, com todos, né? Talvez geraria um problema, né? Porque uma coisa é você estar na aula no Meet com, ainda que 6 turmas, aí você tem ali 15 alunos, 20 alunos, né? Lá no início do ano eu tive aula no Meet com 90 alunos. E eu não sei se desencantaram, se. Quer dizer, a gente sabe, eles perderam o interesse mesmo, né? É muito tempo afastado da escola, da sala de aula, dos professores, dos colegas, né? Então, eles se desinteressaram. Então, hoje você tem aulas no Meet com 15, 20 alunos. E aí, como seriam os pibidianos lá na escola, né? Com uma turma de 35, 37 alunos, sabe? Eu não sei se essa paixão, esse amor, né? Esse arrepiar ia acontecer lá na escola, se daria tempo, ou se tu, né, desencantaria porque tu estarias vendo, nossa, que aluno danado, meu Deus do céu, ai, ele não para quieto, sabe? Então, de certa forma, deixou ainda para os pibidianos um amor que pode ser que lá no presencial, sabe, o coração bata tão mais forte por aquilo. Eu espero que isso não aconteça, né? Porque a nossa realidade, o presencial é muito diferente, né? São outros problemas. Porque está aqui pelo Meet, ele está
você pergunta, você chama, Cauã, você está aí? Uhum. É só corpo presente, a alma não sei para onde vai, por onde está, né? Ele diz que está, mas fazendo o que a gente não sabe, ele não liga a câmera, né? Então, assim, eu espero que quando voltarmos no presencial, eles não desencantem, eles continuem. Não é fácil a vida de professor, a gente sabe que não é essa maravilha, que não é esse amor, né? É algo que tu chegue lá todos os dias, né? Com os olhos brilhando. Então, eu espero que eles não se desencantem pela educação, né? Eu espero isso. Com certeza, né? Ter esse choque de realidades, né? Pode ser um pouco difícil, né? Da gente transpassar o que a gente passou por muito tempo, mas né, eu garanto que a maioria vai adorar, né? Eu, por exemplo, adoraria, né? Não Eu vê só a hora, tive, que nem né? você falou, teve experiência com 90 alunos na sala do Meet. Eu, infelizmente, só tive experiência, infelizmente ou felizmente, porque também né, tem seus lados bons, mas essa da exclusão digital é muito presente aqui também, porque eu também só tive aulas com salas com menos de 10 alunos, às vezes 2, 3, isso Pois é é. realmente difícil. Então, assim, eu percebo, eu vejo que vai ser difícil tanto para os alunos voltar à realidade de sala de aula, né? Quanto para esses pibidianos, né? Porque vai ser completamente diferente. Eles têm uma noção, né? Eles não começaram ontem na graduação. Também, aluno é aluno em qualquer lugar, né? Seja no jardim, no Fundamental 1, 2, médio ou faculdade. É aluno em qualquer lugar. Então, ele sabe que na sala tem, a real, são 35 alunos que tu sai de uma sala, vai para outra, né? Que depois tu vai para outra, né? Que amanhã tu faz tudo de novo, tu começa tudo de novo, porque estas turmas de amanhã não são as que tu entrou hoje. Então, mas eu espero que não ache esse desencantamento. Então, estamos todo mundo torcendo para que não haja esse desencanto, né? Agora, como a gente tocou nessa questão dos pibidianos na pandemia, como é que você acha que a gente pode, nesse final, né, nesse final de ano, com essa retomada gradativa das atividades, como é que você acha que a gente pode agregar mais valor, como tanto gerar conteúdo, né, agregar mais valor, seja o valor sentimental que muita gente tem e um valor educativo para todos os PIBIDs, né, com essa conexão que a gente está fazendo, né? Olha, eu não tenho um, um modelo, algo pronto, né? Vai ser ali no presencial, vai ser enxergar cada um aluno, tá, como um ser diferente, com suas necessidades, com muita defasagem de conteúdo, né? Vir para 2022 com muita paciência, com muita vontade de ajudar, né? De ajudar. Não vai ser fácil para nós, professores, encararmos uma sala de aula depois de 2 anos, né? Em home office, com alunos que estudavam pelo Class, com alunos que estudavam com roteiros impressos, com alunos que enviavam atividades pelo WhatsApp, com alunos que passaram a pandemia toda num sítio, com alunos que enfrentaram perdas na família por conta do Covid. Então, vão ser tantas peculiaridades, né? Muitas vidas que foram mudadas, que mudaram por algum motivo nesses 2 anos de pandemia, né? Uma é voltar a conhecer os alunos,
porque eu tenho alunas, meu filho, que eu não conheço mais, que passa por mim, o menino tá enorme, que antes falava assim, agora ele fala assim, né? Então, é voltar a conhecer. Então, vai ser assim, vão ser muitos desafios, viu, Gabriel? Serão muitos desafios, mas vontade de continuar estudando, trabalhando, aprendendo, compartilhando, ensinando, ouvindo, observando. Tu tem que estar observando tudo, tu tem que estar com teus sentidos todos atentos a tudo que está acontecendo, a tudo que vai acontecer, né? Um simples piscar de olhos, tu já perdeu o momento. Já era, passou. Perdeu a situação, tu não sabe mais o que está acontecendo ali. Então, assim, vai ser um desafio muito grande, 2022, para nós professores e para os PIBidianos também, né? Porque vão sair de uma realidade que eles já pegaram o PIBID de forma remota, né? E voltar para a sala de aula com todas essas mudanças de ser humano, não vai ser fácil, né? Mas e quem disse que a vida é fácil? E quem disse que as coisas são fáceis? Né? Quem disse que educação, quem disse que ser professor, quem disse que ser humano é fácil? Então, é ir aprendendo, estar aberto, sabe? A, as experiências, as novas experiências, a novas pessoas, a tudo. Então, não tem se você dissesse o que eles precisam fazer, o que eles precisam. É só ter vontade. É só querer. É o querer ser, o querer fazer, o querer aprender, né? Aqueles pilares lá que são básicos e continuar insistindo com o ser humano, né? A gente Professora, precisa falou insistir. tudo. Você falou que ficou meio assim, mas é isso, né? Eu acho que a melhor resposta disso, uma das melhores, né? É a gente tá pronto para receber as dificuldades, não as dificuldades em si, não saber resolver, mas tá, conseguir enxergar aquilo com outros olhos, né? Sim, sim. Não vai ser fácil, mas a gente consegue. Consegue, consegue. A gente consegue tudo. Sim. Agora, acho que eu vou entrar num assunto meio triste, né? Mas, infelizmente, a gente vem enfrentando muitos problemas aí com o nosso programa, né? Uhum. Com relação ao pagamento das bolsas, com essa incerteza sobre os programas nacionais Uhum. sendo extinguidos. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar nisso, porque é falando nisso, é botando isso em pauta, que a gente vai resolver, a gente vai conseguir passar isso por cima, como o PIBID já passou e vai passar. Uhum. É. Se Deus quiser. Então, eu gostaria de perguntar, né, fazer uma suposição, né, que se o PIBID acabasse, se ele fosse extinguido, qual seria a perda para a educação, né, na sua visão? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, né? Tipo, é difícil a gente englobar e Uhum. acabar E dando uma resposta mensurar os única, prejuízos, mas né? eu gostaria de saber, na sua visão, assim, como que seria. Olha, Gabriel, os prejuízos seriam enormes, né? Foi meu trabalho de graduação, de pós-graduação e provavelmente será meu trabalho de mestrado também, a questão da formação, né? Formação inicial e contínua, né? O PIBID não deixa de ser, ela faz parte, ela te acompanha ali na tua graduação, quer dizer, na tua formação inicial, né? Ele vai te dar uma bagagem muito grande de experiência, de uma vivência que só depois que você passasse num concurso ou fosse para uma sala de aula, seja emergencial, seja numa escola privada, né? Tu já está aprendendo ali, então tu já está ganhando muito.
Então, se o PIBID acabar, meu bem, eu sugiro que eles pensem em outra coisa, porque não dá para deixar de incentivar os alunos da graduação, né? Com o PIBID, com o PIBIC, com a residência pedagógica também. Eu tive alunas nesse projeto de residência pedagógica na Escola Irmã Maria Celeste, e vejo o quanto é importante para a formação, né? Para a construção do sujeito professor, né? Então, se acabar, as perdas serão enormes, a perda não é só financeira, né? E, assim, o que mais me deixa triste, sabe, Gabriel, nessa situação, é perceber, se certificar que a educação no país ela não é valorizada, né? Fala assim, o educador, o educando, não, o aluno tem que ser colocado, o aluno está no centro, ele é o protagonista, ele é o principal, mas não oferece uma educação de qualidade, né? Dentro de uma realidade, da realidade dele. Então, vai perder muito, se perde muito se o PIBID acabar, se esses programas acabarem. E parece assim que é algo que está dando prejuízo, que a educação dá prejuízo para os cofres públicos, quando, na verdade, se de fato se investisse em educação, né, o ganho seria maior, né? Nós teríamos professores valorizados, nós teríamos professores que trabalhariam, né, com amor, com vontade, né? Não precisaria ficar trabalhando em 2, 3 escolas, manhã, tarde e noite, para aumentar o ganho no final do mês, né? Por que isso não consigo entender por que isso acontece, né? Investem em coisas que não ajudam o povo a pensar, né? Que não ajudam o povo a ter qualidade de vida, ter uma vida melhor, né? Com educação, com segurança, com saúde, né? Não estão preocupados com isso, nem com saúde, nem com segurança, muito menos com educação. A gente tira pelo valor, né, simbólico de cada aluno, né, no quesito merenda escolar, né, o que é um suco com bolacha, com 4 bolachinhas, do aluno passar uma manhã inteira na escola, né, passar uma tarde inteira na escola, passar uma noite de 7 às 11 da noite na escola, né, com um suquinho e 4 bolachinhas integral, 4 bolachinhas água e sal, né? Então, não, a gente, eu me coço inteira de pensar que a gente trabalha tanto, a gente luta tanto, a gente faz tanto para ter uma educação melhor, sabe? Para oferecer uma educação melhor para os nossos filhos, para aqueles que serão o futuro do país, e quem está lá em cima, ele não está pensando no futuro do país, né? Um radialista na cidade que eu nasci, em Manaus, eu sou de Manaus, Amazonas, ele diz, não, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou pegar a metade do valor que eu ganhar e eu vou ajudar o povo. Olha, Valdir, que legal, você vai ajudar o povo. Nossa, que nobre. Sim, o povo lá de casa. Né? Quer dizer, os políticos ajudam o povo da casa deles, né? Os amigos deles, os familiares deles. E nós, povo, né? Povo que trabalha realmente, vamos falar a verdade, né? De quem realmente trabalha, de quem realmente se preocupa com a educação, somos nós, né? Você que está aí fazendo sua graduação, faz parte do PIBID, faz parte da residência pedagógica, né? Nós, professores, os supervisores, orientadores, nós que
fazemos realmente educação, estamos nos preocupando com a educação. E eles que fazem as leis só fazem para nos prejudicar. Então, eu espero realmente que não seja nenhuma PEC que resolva o problema de 1 mês, 2 meses, 3 meses sem pagamento, né? Mas deveria ser estipulado uma lei, ser garantido em lei que isso permanecesse. Não tem que, mas será que ano que vem vai ter? Mas será que 2023 vai ter? Não era algo para ficar, né, recebendo migalhas o tempo todo. Trata-se de educação, trata-se de formação profissional, né? Formação ser humano, o profissional que eu sou, o profissional que eu quero ser. Então, por que eu preciso ficar mendigando, passando do Congresso para o Senado, do Senado não sei para onde, para decidir algo que deveria ser lei, deveria estar lá, escrito, né? Todo aluno, todo graduando tinha que passar. Claro, não dá para abarcar todo mundo, né? Mas ter o processo seletivo para quem quer fazer, né? E ter oportunidade de fazer, ter oportunidade de ir para as escolas, de estar dentro das escolas, participar, elaborar, planejar, pensar, né? Pôr a mão na massa com relação a projetos, e aí sai aquela pessoa da graduação sem nenhuma vontade de ser professor, né? Perdeu 4 anos da vida em algo que ele não vai atuar, que ele não sente vontade, ele não sente prazer, ele não sente tesão nenhum em querer. Não tem incentivo também, né? Não tem, né? Então, se não for pensado lá em cima, né? Melhor na questão educação do país, aí a gente vai continuar sempre desse jeito, tendo que mendigar, né? Por bolsas, por incentivos, né? Vou fazer um mestrado, mas se eu não tiver tempo disponível para me dedicar ao mestrado, eu não posso, uma professora de 60 horas, né? Me dá o luxo de querer fazer um mestrado tendo 60 horas de carga horária. Mas eu não posso também deixar passar essa oportunidade. Então, eu vou encarar um mestrado, né? Mesmo tendo 60 horas, porque isso é melhor para mim, não só no quesito financeiro, porque no financeiro não muda quase nada, né? Mas no pessoal e no profissional, isso faz muita diferença, né? Faz toda a diferença. E sem incentivo, sem esses incentivos, sem esses programas de incentivo, a tendência é realmente, né, não ter professor futuramente, ser só aqui pelo computador, né? Ou qualquer pessoa vai dar aula para os futuros alunos, que é para isso que a gente está caminhando, né? Porque ninguém mais quer ser professor. E aí Exatamente. é triste, né? É triste. Eu gosto, particularmente, de dizer que a precarização da educação no Brasil não é simplesmente ao acaso, né? É um projeto. Uhum. É um projeto aplicado por quem, como eles gostam tanto de investir, né? Como tratam tudo como investimento. Uhum. Acho que já deu a hora, já era para fazer isso no início, né? Mas já deu a hora faz muito tempo de tratar a educação como prioridade, né? um investimento, né? Prioridade, né? Isso é um investimento institucional, né? Você investir em pessoas, formação de pessoas. E a gente sabe que didática, né? A gente não consegue comprar com dinheiro, né? Verdade. É só com experiência que a gente constrói. Só com experiência, só com vivência, só. Mas sabe qual é o problema também, Gabriel?
o ser humano, e vamos ser mais específico, o profissional da educação, ele está se acostumando com essa desvalorização, né? A partir do momento que eu aceito, eu sendo professora formada em biologia, aceito dar aula de história, geografia, português, sociologia, filosofia, religião, eu estou me desvalorizando. Mas, poxa, mas você, ai, muito obrigada, você não sabe o quanto você tá ajudando. Tá ouvindo? Tô. Ah, tá, pensei que tinha desligado. Você não sabe o quanto você está ajudando. Nossa, você é uma boa pessoa. Olha, não sabia mais o que fazer. Meu nome não é Severino, meu nome é Alessandra. Não vim para a educação para tapar buraco, tá? Eu vim para ser alguém e para fazer das pessoas alguém, ajudar as pessoas a serem alguém, né? Então, a partir do momento que eu aceito que nos encontros, sejam virtuais, como estão acontecendo ainda, né? Eu não participo, eu não me faço ser ouvida, eu aceito as coisas, aí dá mais força para eles, né, fazerem o que bem entenderem com a educação. Quando eu não me mobilizo, quando eu não falo nada, quando eu não faço nada, aí, quando eu aceito as coisas, né, calada, engulo, né, sem questionar nada, aí eu estou fazendo exatamente o que eles querem, né? Então, a educação ela está seguindo esse caminho também, não só por culpa deles, mas por culpa nossa, né? Que aceita, que vai aceitando, que só fala, né? Na cozinha de casa, que só reclama na cozinha de casa, que só acha as coisas ruins na cozinha de casa e não se faz ouvir, né? Não, isso não está certo, isso está ruim, vamos, é uma classe muito desunida. Não é uma classe que tem união, porque se tivesse união, eles não faziam isso conosco, né? Então, assim, o professor hoje está passando, o profissional da educação está passando por esse momento, por essas situações, e parcela a culpa é nossa mesmo, entendeu? Então, quando esses profissionais entenderem, compreenderem a força que eles têm, né? O povo, de modo geral, compreenderem a força que nós temos, aí os lá de cima vão valorizar as pessoas, vão nos valorizar, né? Aceitar as coisas sem falar, sem reclamar, e reclamar só na cozinha de casa, não vai resolver problema de ninguém, não resolve nem os nossos, né? Que dirá de uma classe. Então, eu espero que, se Deus quiser, que as coisas mudem, né? Que o PIBID não acabe, que o PIBIC não acabe, que o Residência Pedagógica não acabe, que os investimentos na educação não acabem e tampouco diminuam, porque tem diminuído, né? Então, espero, mas a gente precisa também ser ouvido, né? Fazer valer o nosso direito de cidadão, né? Se a gente não fizer Exatamente. isso, Professora, você tocou em dois pontos muito importantes para mim, né? Não só para mim, eu particularmente acho os dois pontos mais importantes que a gente tem que ter nesse momento: organização ai, meu Deus, a gente tem que ter participação, né? A gente tem que se organizar e mobilização, lembrei. Organização e mobilização, porque se a gente se organizar e também não se mobilizar a favor de algo, não botar as pautas na mesa, a organização não serve para nada, né? Então a nada gente acontece, precisa nada se acontece. organizar e mobilizar todo mundo, né? E Exatamente. ainda bem, né? Graças a todas as pessoas envolvidas nisso, né? A gente consegue ainda um alto grau de mobilização, né? Que nem a grupos e mais grupos dos PIBidianos, dos supervisores, coordenadores, isso é pauta em todos os grupos, lives, congressos, né? Inclusive hoje que eu vi estava sendo a votação da PL, né? Sim.
E a gente, graças à nossa mobilização e graças à nossa organização e luta, a gente está conseguindo que o PIBID se mantenha, né? Não só o PIBID, né? Na ARP, a residência. Isso é muito, muito importante, né? E é muito bom ver que tem supervisoras, professoras como você, né? Que você ainda, a sua fala está cheia de organização, está cheia de mobilização e está cheia de força. E eu brinco muito, né, que ser brasileiro é escalar uma rocha de 60 metros sem os equipamentos de segurança, né? É muito difícil, é um desafio enorme, mas a gente não está aqui para parar no meio, né? A gente está aqui para conseguir escalar e superar esse objetivo. Com certeza. Desistir, jamais. Vamos continuar lutando, vamos continuar persistindo, né? Sendo resiliente mesmo, porque é como eu falei anteriormente, nada é fácil nessa vida. Nada vai cair no teu colo, no meu colo, de graça, sem que haja persistência, sem que haja luta, sem que sem que a gente passe por alguns tormentos, né? Sem alguns sair sem rugas, amor, disso não vamos sair, sem os cabelinhos brancos. Hoje eu estava arrancando uns, tá? Estão cheios aqui. Então, mas o importante é não desistir. Agora, claro, né? Precisa lutar, porque não adianta eu também achar que, né? Não, vai lá, Gabriel, tu vai conseguir, meu bem, é para todos nós, uhul! Não adianta isso, né? A gente precisa dar as mãos e ir para a luta juntos, né? Eu assisti ontem aquela live, mas ouvindo, sabe? Mas ao mesmo tempo pensando, meu Deus do céu, chega de tanta oratória, de tanto falar, tá na hora de agir, né? Por que para a educação tudo precisa entrar em discussão, precisa analisar se é bom, precisa ver os pontos positivos, os pontos negativos, precisa de tudo isso para a educação, né? Coloque em pauta, coloca as pessoas que vivem diariamente a educação, né? Ouve essas pessoas e aí tu vai ver o quanto a educação é importante, o quanto precisa melhorar. Mas é só conversa, conversa, conversa. E eu sou uma pessoa de muita ação, sabe? Não gosto muito de falar. Eu falo muito, né? Eu falo muito. Mas eu também faço, entendeu? Eu não só falo, eu vou lá e faço. Então, não adianta a gente ficar só na palavra, né? Precisa de ação, precisa agir. E esse agir é de agora. Então, eu falei ontem para presidente do sindicato, né? Do nosso sindicato de professores aqui, a Leonilda, eu falei isso para ela, eu digo, professora, ano que vem, 2022, o início é o momento, é a hora da gente vir com os educadores, olha, com tudo, entendeu? Por quê? Porque nesse período de pandemia, Gabriel, nós tivemos que comprar equipamentos, nós tivemos que... Eu montei uma sala de aula aqui, né? Eu dividi o quarto do meu filho, tá? Eu comprei um quadro, que eu fui emprestar lá na escola, mas aí eu achei tão difícil, sabe? Aí eu peguei e digo, quer saber? Vai ficar para mim mesma? Fui lá, comprei no cartão, três parcelas sem entrada e sem juro. A gente foi dando jeito de melhorar os equipamentos para dar aula, mas não tivemos formação nenhuma. Ouvi falar em Meet no meu artigo, produzindo meu artigo da pós-graduação no IFRO, tá? Não sabia o que era o Meet, não sabia o que era o Google Forms. Morri de medo quando o professor disse, faça no Google Forms e tal. Eu digo, meu Deus do céu, o que será isso, Senhor? Fiquei com vergonha de perguntar para ele. Olha, eu com 41 anos de idade, ano passado, né? Fiquei com vergonha de perguntar. Então, eram tantas ferramentas que a gente teve que aprender sozinhos. E vamos começar 2022, como diz o pessoal lá em Manaus, na manha? Na maciota? Não, é hora de vir com tudo, de mostrar, olha, a gente quer isso, isso e isso, tá? Tá na hora da educação ser mais valorizada, tá na hora dos profissionais da educação serem mais valorizados,
Nós temos profissionais de educação, os técnicos, que ganham um salário mínimo. Um salário mínimo, passar o dia todo na escola, um salário mínimo. Entendeu? Então, são coisas absurdas que precisam mudar. Mas o momento é início de 2022, de buscar essas mudanças, né? E eu espero que, com tudo, que a educação seja abarcada, abraçada, sabe? Tudo isso que envolve educação, seja o ensino regular, né? Os programas de incentivo, tudo isso venha para melhorar, para buscar visar mesmo qualidade, né? Investir, como você falou, em pessoas, né? Parar de estar buscando modelo tal, né? Ouve os professores que estão lá na sala de aula, né? Então, muita coisa precisa ser mudada, meu bem, muita coisa para a educação realmente. Não é querendo ser uma Finlândia, mas o Brasil poderia ter uma educação muito melhor, né, do que essa que se apresenta aí. Com certeza, né? Sonhos e conquistas não se encontram em árvores, né? Apesar de a gente lidar com bastante árvore, fruta aí que já está pronto, né? Mas verdade. Isso a gente não encontra, só suor e batalha, trabalho mesmo. Luta diária. E a gente fazendo. É gradativa, mas a conquista só vem com luta. Só com luta. E realmente, 2022 é a hora da ação, né? Porque agora na pandemia não faltaram também embasamento científico para a gente, né? Porque diversos artigos foram publicados com os 100 anos de Paulo Freire, né? Retomando tudo aquilo que a gente já havia escrito, né? Que a gente revisou, que a gente refez. Então, embasamento científico também não falta, né? Não falta. Para a gente sair para a rua, para a gente fazer uma reforma, né? E tudo que a gente precisa, né? Mas uma reforma de vergonha, né? Não essas reformas aí que eles propõem para o povo. Exatamente, né? Só uma mexidinha, né? Uma reforma mesmo, uma reforma. Professora, infelizmente, como essa entrevista vai ser postada no Instagram, a gente ainda não tem um canal no YouTube, né? E futuramente possa ser criado. Mas como ela vai ter que ser postada no Instagram, ela vai ser postada em partes, ela não pode ficar muito longa, né? Tá muito bom. Eu teria muito mais outras perguntas para fazer, tanto em questão do que a gente pode fazer em 2022, mas acho que já está bem claro, né? Que a gente precisa se mobilizar agora, não só com palavras, né, e com links e sites e formulários, mas a gente precisa se unir fisicamente e agir, e agir, protestos e tudo mais, né? Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer muito a sua presença e por ter aceitado sem mais nem menos, sem titubear. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser de muita boa importância, né? Muita importância para todos os pibidianos e vai servir de exemplo, né? Que sirva de exemplo para todo mundo que está assistindo. Eu gostaria que você deixasse um recado final aí para a gente. E é isso. Poxa, eu que agradeço, Gabriel. Muito mesmo, tá? Do fundo do meu coração, agradeço pelo convite e não titubeei porque acho muito importante, né? Falar sobre as boas práticas, né? Os pontos positivos, os negativos também, porque nós aprendemos também com os negativos, né? Então, assim, meu recado para os pibidianos continuem acreditando na educação, principalmente, tá? Tudo que vocês puderem absorver, aprender e aprender dessas práticas, né? Que elas futuramente sejam usadas, né? Por vocês já como profissionais na educação, né? Que vocês multipliquem mais ainda todas essas aprendizagens, né?
eu sei que lá na frente, futuramente, vocês vão lembrar de cada, né, de cada episódio, cada situação vivenciada por vocês, seja durante a pandemia ou não, né? Vocês vão lembrar, e eu tenho certeza que vocês irão lembrar com muito carinho, né, desse momento, porque foi um momento difícil, porém, que nós fizemos de tudo, né? Tudo que foi possível para ser feito com prazer, com amor, com dedicação, né? Com disciplina, com organização, né? Com vontade de querer mudar a educação, mudar esse panorama que a gente tem aí, que não é bom, né? A priori não é legal, né? Mas somos nós que junto com o aluno, né, junto com o estudante, junto com a criança, o adolescente, né, vai conseguir, pode não ser agora, né, mas vai conseguir aí mudar o futuro da educação no Brasil. Então, eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído, fico sempre muito feliz de poder, né, contribuir para o crescimento, porque, querido, pode ter certeza que o crescimento não é só seu, tá? Não é só seu, mas é meu também. Eu aprendo muito, né? Por isso eu digo, aproveitem bastante, porque eu tenho aproveitado muito mesmo, muito. E assim, tem feito muita diferença na minha vida com os meus alunos, né? Essa professora que eu sou hoje. Então, desejo tudo de melhor para você, Gabriel, para todos os pibidianos, para todos os estudantes, os graduandos aí, futuros professores na educação desse país. Sucesso para você, Gabriel. Parabéns por conduzir muito bem a entrevista. Parabéns por demonstrar para mim, não conheço você, né? Mas demonstrou para mim o quanto você também se preocupa, o quanto você também gosta do que está fazendo. Isso é muito importante, porque estar por estar não vai mudar nada, não vai fazer nenhuma diferença, né? Mas o mostrar, o demonstrar, né? O agir de maneira que você, não só aquele aluno que você atende, mas você mesmo mude com essa experiência, agregue, acrescente, né? Já é gratificante. Então, agradeço muito, muito obrigada. Beijo, 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 beijo. Fica com Deus, tá? E precisando, estou sempre aqui. É só falar, tá bom? Tá certo, professora. Eu agradeço muito pelos elogios, agradeço de novo pela sua presença. E é isso, né? O mais importante da vida são as relações interpessoais e é isso que basicamente fundamenta a nossa profissão, né? Exatamente. Passar experiências para os outros. E essa experiência aqui foi muito boa, foi muito legal, e espero que tenha sido boa para você também. Obrigada, foi muito, muito boa. Obrigada. Bom restinho de tarde aí para você, tá? Para você também. Obrigada, querido. Um abraço. Abraço. Então, agora a gente se despede aqui, né? A gente vai encerrar a entrevista. Espero que todo mundo tenha gostado. Curtam, compartilhem e mandem para os seus amigos, revejam a entrevista de novo e até mais. E manda o link para mim, viu? Vou ficar esperando. Com certeza, vamos mandar, professora. Beijo, querido. Fica com Deus. Até logo. Também. Tchau, tchau, viu? Tchau.